Do livro Pontos e Contos, ditado pelo irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Inserção prática. A situação no grupo doutrinário apresentava anormalidades significativas. Desentendiam-se os companheiros entre si, olvidando obrigações respeitáveis, confiavam-se a críticas acerbas. Acentuavam-se hostilidades mal disfarçadas de cisânia, orientadas pela incompreensão. Ninguém se lembrava daquele humilde e divino servidor que lavara os pés dos próprios companheiros. Cada aprendiz da comunidade chamava-se a posição de comando e o direito de julgar asperamente. Debalde, os mentores espirituais da casa convidavam à ponderação e ao entendimento recíproco. Os operários, descuidados, recebiam-lhes as palavras sem maiores atenção pelas advertências educativas. É que Cláudio e Elias, os dois abnegados diretores invisíveis do agrupamento, não se inclinavam a exortações contundentes. Entre os desencarnados de nobre estirpe, há também fidalguia, cavalheirismo e gentileza, e na opinião deles não deviam tratar os irmãos de trabalho como se fossem crianças inconsequentes. Certa noite, em que as vibrações antagônicas se fizeram mais fortes, anulando os melhores esforços no campo da espiritualidade edificante, Elias dirigiu-se a Cláudio, sugerindo, esperançoso: creio de grande eficácia a visita de alguns sofredores no núcleo dos nossos amigos encarnados. Poderiam assim observar de perto os efeitos escuros da vaidade e da indisciplina. Amanhã teremos sessão prática, de há muito tempo esperada, e admito a oportunidade de semelhante lição. Excelente medida, exclamou o colega satisfeito. Não seria razoável recordar obrigações comuns de modo direto a coordenadores nossos que estudam o Evangelho todos os dias? Afinal de contas, não obstante mergulhados na carne, possui tantos deveres para com Jesus quanto nós. E se já receberam inúmeras mensagens sobre as necessidades de ordem e concurso fraterno, como insistir com eles no serviço a fazer? O alvitre é, portanto, providencial. Traremos à reunião alguns infelizes, desviados da reta conduta, observando-lhes os padecimentos. É provável que sintam a lição com segurança, tornando aos rumos legítimos. Com efeito, na noite imediata, duas entidades perturbadas foram trazidas à sessão. Mais de 30 frequentadores passaram a ouvir a palestra dolorosa. O doutrinador Silvério Matoso fazia paciente esforço para acalmar os desventurados que choravam ruidosamente por meio das organizações mediúnicas. Desgraçado de mim, comentava um deles, sou um réprobo, amaldiçoado de todos. Onde o meu equilíbrio? Perdi tudo. Não tenho recurso para locomoção, quanto antigamente. Vivo no seio da tempestade sem bonança. Enquanto as lágrimas lhe corriam copiosas da face, clamava o outro: que será de mim, relegado às trevas? Para onde se foram os miseráveis que me ataram ao poste de martírio? Malditos sejam! Acostumados à doutrinação, Matoso dizia fraternalmente: meus amigos, abstende-vos da desesperação e da revolta.
Confiemos no divino poder. Inspirado diretamente por Elias, o benfeitor espiritual que se esforçava intensamente por gravar a lição da hora, prosseguia enérgico. Viveis presentemente as realidades da alma. Notastes agora que o relaxamento interior no mundo ocasiona grandes males. Desditosos todos aqueles que conhecem o bem e não o praticam. Desventurados os rebeldes, os hipócritas e os indiferentes, porque a morte do corpo revela a verdade pura, e as almas transviadas não encontram senão abismos e trevas, lágrimas e tormentos. Jesus, porém, é a fonte inesgotável das bênçãos de paz renovadora. Tende calma e esperança. Sou, todavia, um infame, soluçava uma das entidades comunicantes. Repetidamente escutei palavras da fé santificante e do bem salvador, mas nunca cedi a ninguém, quis viver as minhas fraquezas, alimentá-las e defendê-las com todas as forças. Nunca ponderei intimamente quantas realidades eternas. Ao alcance do meu coração fluíram ensinamentos e socorros de toda sorte. Fui muitas vezes convidado ao Evangelho do Cristo. Entretanto, zombei de todas as oportunidades de renovação espiritual. Considerava os meus melhores amigos, no capítulo da religião, tão egoístas e mentirosos quanto eu mesmo. Agora, quantas lágrimas eu devo chorar? Eu me desprezei a paz divina e preferi as vibrações infernais. E eu? Exclamava o mais revoltado. Poderá haver trevas mais densas que as minhas? Haverá dor maior que essa a devastar-me? Eu sinto-me desequilibrado, sem direção. Um náufrago perdido no abismo é mais feliz que eu. Rodeiam-me quadros de horror, experimento fogo e gelo ao mesmo tempo. Podereis, acaso, compreender-me, a mim que penetrei o vale fundo da desgraça? Matoso, porém, orientado espiritualmente por Elias, interferiu solícito. Ouvidai, meus irmãos, as algemas da vida material e ligai-vos ao Senhor pelo coração. É indispensável extirpar a raiz dos enganos adquiridos na terra. A vida não se resume a impressões físicas, a fantasia corporal. É vibração da eternidade, da divina eternidade. Acalmai os sentimentos em desequilíbrio para recolherdes a dádiva dos conhecimentos superiores. Esquecei o mal, tornai ao caminho reto. Atravessais agora a zona escura das consequências do erro. É necessário renovar as próprias forças, a fim de reacenderdes a lâmpada da fé. Nessa diapasão, Matoso devagarzinho convenceu as pobres almas desiludidas e desesperadas. Exaltou a necessidade de disciplina com a desistência do egoísmo e da vaidade, azorragando os maus costumes e os vícios vulgares. Em terminando a longa palestra, ambos os comunicantes se revelavam diferentes. Despediram-se revestidos de coragem, esperança e bom ânimo. A assembleia de ouvintes encarnados mantinham-se sob forte impressão, e entre os invisíveis, Elias e Cláudio aguardavam ansiosos a colheita dos ensinamentos. Teria os circunstantes compreendido que as lições se destinavam a eles mesmos? Que ainda se encontravam na carne com sublimes oportunidades em mãos? Guardariam as experiências ouvidas?
Ponderariam sobre as lutas que aguardam os rixosos e os imprevidentes além do túmulo? Modificariam as diretrizes? Ambos os orientadores benevolentes e sábios esperavam a manifestação dos amigos, por identificarem o aproveitamento havido, quando a senhora Costa quebrou o silêncio, murmurando: "Viram vocês quanta dureza e intransigência?" É, comentou o velho Silva Torres. Pregam eles numerosas peças nesse mundo para chorarem no outro. E nós, os médios, acrescentou Dona Segismunda Fernandes, devemos suportar semelhantes espíritos como se fôssemos caixas de pancada? Esses infelizes não chegaram a ser identificados, observou Alberto Lima, um dos companheiros mais entusiastas do núcleo. E foi pena. Pareciam muito cultos e sobremaneira versados em matéria religiosa. Notei, porém, aduziu outro confrade, que se não fora a palavra convincente de Matoso, teríamos sofrido desastre. Tenho a ideia de que tratamos com entidades não somente sofredoras, mas igualmente perversas. E o próprio doutrinador da casa, que recebera a inspiração brilhante de Elias, partilhando a conversação, afiançou, contente: "Em suma, eu estou satisfeito. Guardo a convicção de que esses desventurados integram a falange perturbadora que me persegue o lar." Elias e Cláudio, invisíveis ao raio de observação comum, entreolhavam-se com indivisível desapontamento. Os companheiros encarnados mantinham-se prontos para o comentário cintilante e vivo. Qualificavam os comunicantes, queixavam-se dos sacrifícios a que eram obrigados por semelhantes visitas e reclamavam-lhes a ficha individual. Situavam-nos entre os verdugos da vida privada. Todavia, não houve um só que entendesse a lição legítima da noite, nela reconhecendo uma advertência do alto para reajustamento do roteiro enquanto era tempo. Ninguém percebeu que, doutrinando os espíritos, o grupo estava sendo igualmente doutrinado. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O acidente providencial. Martinho Souza era rapaz inteligente, muito culto, mas excessivamente confiado às ideias fixas. Após firmar esse ou aquele ponto de vista, não cedia a ninguém no campo da opinião. Renovava os pareceres que lhe eram peculiares somente à força de fatos, e assim mesmo apenas quando o acontecimento lhe ferisse os olhos. Declarava-se absoluto nas interpretações e rebelde, brandia pesada argumentação sobre quantos lhe não aderissem ao modo de ver. Dentro de semelhantes características, foi colhido na trama sutil de terrível obsessão. A influenciação deprimente das entidades infelizes envolveu-lhe o campo mental em rede extensa de vibração perturbadoras, e o desequilíbrio psíquico progrediu singularmente, senhoreando-lhe o sistema nervoso. O desventurado amigo começou por abandonar o trabalho dioturno, recolhendo-se ao ambiente doméstico, onde se consagrou ao exame particularizado do próprio caso,
enquanto se alarmavam a esposa e os filhos pequeninos do casal. Martinho alimentava a conversação estranha, gesticulando a esmo, esbugalhava os olhos como se fixasse horrendas paisagens, dominado de incoercível pavor. Não chegava a identificar as sombras que o cercavam, ameaçadoras e inflexíveis na perseguição sem trégua. No entanto, assimilava-lhe a presença e captava-lhe os pensamentos sinistros em forma de cruéis sugestões. Atacado de insônia insistente, não se aquietava senão durante alguns minutos pela madrugada, para o descanso corporal, gastando as horas em movimentação anormal e excitante através dos aposentos, do jardim e do quintal, errando sempre, obcecado por invisíveis malfeitores. De quando em quando, alguém comentava a situação, convidando-o a estudar a suposta enfermidade à luz do espiritismo renovador. Mas o teimoso doente se retraía nas interpretações científicas. Tratava-se, dizia ele convicto, de choques sucessivos no sistema nervoso, agravados por uma avitaminose significativa. Além disso, acrescentava, padecia enorme deficiência no pâncreas. Não se lhe processava a nutrição com a regularidade devida e via-se esgotado em vista da assimilação imperfeita. Os companheiros de luta, interessados em seu bem-estar, não conseguiam demovê-lo. O obsediado tecia longas considerações de natureza técnica e relacionava diagnósticos complicados. Lia, atencioso, as anotações médicas referentes aos sintomas que lhe diziam respeito. E para refutar os amigos, trazia à conversação exasperado e irritadiço textos e gravuras de natureza científica para exaltar os próprios males. Agravava-se-lhe o tormento dia a dia. Assim, atingira Martinho perigosa posição mental. Os adversários de sua paz subtraíram-no quase totalmente à alimentação e acentuaram-lhe as preocupações na vigília enfermiça. Horas a fio, mantinha-se na estranha contemplação de paisagens horríveis, na tela escura do pensamento atormentado. Piorando-se-lhe a situação, os benfeitores espirituais, que por ele se interessavam, multiplicaram recursos de salvação, mobilizando novos colaboradores encarnados, de maneira indireta, que passaram a visitar o enfermo por verdadeiros emissários da solução indispensável. Eram portadores de consolação, remédio, esclarecimento e luz. Entretanto, o doente não se abria ao socorro que lhe dispensava. Bastaria escutar calmamente a leitura de algumas páginas espiritualizantes e encontraria em si mesmo o recurso à reação. Todavia, negava-se-lhe ele impaciente e menos delicado. Influências de ordem psíquica, indagava exaltado aos visitantes. É rematada a maluquice de vocês. Eu sou vítima de exaustão geral, por falta de suprimento vitaminoso adequado, e eu estou arrasado. Eu tenho o fígado apático, os rins intoxicados e os intestinos inertes. E estendendo o braço magríssimo na direção de um velhinho prestimoso que o visitava com frequência, exclamava estentórico: E o senhor, seu Luís, ainda me vem falar de atuação do outro mundo? Não será ironia da sua parte?
silenciavam os circunstantes desapontados. Luiz Vilela, o ancião citado nominalmente pelo enfermo, traduzindo o pensamento de abnegados mentores invisíveis, retrucava sem irritação: deveria você, Martinho, acalmar-se convenientemente para o exame das necessidades próprias. Como julgar, com tanto rigor, princípios edificantes e curativos que você absolutamente não conhece? Não devemos condenar sem base firme. Não sabe o quantos distúrbios pode ser conduzido um homem sob perseguições ocultas. Sei que o seu estado de agora impede a leitura meditativa. Entretanto, proponho-me a ler para os seus ouvidos e a prestar os esclarecimentos que se fizerem indispensáveis. Eu creio que aprenderá você, desse modo, a consolidar as próprias energias e a refletir com mais clareza, repelindo as sugestões inferiores, mesmo porque, meu amigo, em qualquer processo de remediar a saúde do corpo, é imperioso sanear a mente. O rebelde obsediado, porém, não atendia. Não se detinha convenientemente nem mesmo para registrar as considerações de ordem efetiva. Andava nervosamente de um lado para o outro, torcendo as mãos ou gesticulando sem propósito, gritando blasfêmias e queixas. Não aparecia recurso com que se pudesse sossegá-lo no leito. Quase desalentados, consultavam-se os amigos entre si. E não só no círculo dos encarnados sobravam as preocupações. Os enfermeiros espirituais partilhavam aflições e receios. Martinho não oferecia campo adequado ao atendimento e, por essa razão, os algozes intangíveis ganhavam terreno franco. Prosseguia o perigoso impasse, quando certa noite um dos verdugos sugeriu ao doente a ideia de galgar a velha mangueira no quintal no sentido de respirar a atmosfera mais pura. O doente assimilou a ideia encantado, sem perceber que o inimigo intentava precipitá-lo ao solo, em queda espetacular. Recebeu o alvitre capcioso e gostou. Aguardaria as primeiras horas da madrugada, quando a pequena família descansasse nos domínios do sono. Procuraria o ar rarefeito na copa da árvore antiga. Possivelmente conquistaria forças novas ao contato das mais altas correntes atmosféricas. Reconhecendo-lhe a disposição firme na execução do projeto, alguns colaboradores espirituais buscaram o diretor de suas atividades a fim de traçarem normas para o socorro urgente. O chefe, contudo, ponderou, muito calmo: não podemos violentar o nosso Martinho, no que se reporta à preferência individual. Se ele estima a orientação dos que lhe tramam a perda, como evitar que sofra as consequências justas? Deixemo-lo confiar-se à dolorosa prova. Talvez esteja dentro dela a chave da solução que ambicionamos. Efetivamente, ao raiar do dia, o enfermo sofreu desastrosa queda de grande altura após escalar facilmente a velha mangueira escorregadia e muito alta. Aos gritos de dor, foi socorrido pelos familiares e companheiros inquietos. Em seguida, veio o médico, que amarrou no leito para a restauração de ambas as pernas quebradas. Foi então que Martinho Souza, imobilizado no gesso, pôde ouvir a leitura reconfortante de Luiz Vilela, partilhar os serviços de oração e receber passes curativos, libertando-se da obsessão terrível e insidiosa. Transcorridas algumas semanas, quando conseguiu locomover-se,
Era outro homem. Sua queda da mangueira fora o remédio providencial. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O acidente providencial. Martinho Souza era rapaz inteligente, muito culto, mas excessivamente confiado às ideias fixas. Após firmar esse ou aquele ponto de vista, não cedia a ninguém no campo da opinião. Renovava os pareceres que lhe eram peculiares somente à força de fatos, e assim mesmo apenas quando o acontecimento lhe ferisse os olhos. Declarava-se absoluto nas interpretações e rebelde, brandia pesada argumentação sobre quantos lhe não aderissem ao modo de ver. Dentro de semelhantes características, foi colhido na trama sutil de terrível obsessão. A influenciação deprimente das entidades infelizes envolveu-lhe o campo mental em rede extensa de vibração perturbadoras, e o desequilíbrio psíquico progrediu singularmente, senhoreando-lhe o sistema nervoso. O desventurado amigo começou por abandonar o trabalho dioturno, recolhendo-se ao ambiente doméstico, onde se consagrou ao exame particularizado do próprio caso, enquanto se alarmavam a esposa e os filhos pequeninos do casal. Martinho alimentava conversação estranha, gesticulando a esmo, esbugalhava os olhos como se fixasse horrendas paisagens, dominado de incoercível pavor. Não chegava a identificar as sombras que o cercavam, ameaçadoras e inflexíveis na perseguição sem trégua. No entanto, assimilava-lhe a presença e captava-lhe os pensamentos sinistros em forma de cruéis sugestões. Atacado de insônia insistente, não se aquietava senão durante alguns minutos pela madrugada, para o descanso corporal, gastando as horas em movimentação anormal e excitante através dos aposentos, do jardim e do quintal, errando sempre, obcecado por invisíveis malfeitores. De quando em quando, alguém comentava a situação, convidando-o a estudar a suposta enfermidade à luz do espiritismo renovador. Mas o teimoso doente se retraía nas interpretações científicas. Tratava-se, dizia ele convicto, de choques sucessivos no sistema nervoso, agravados por uma avitaminose significativa. Além disso, acrescentava, padecia enorme deficiência no pâncreas. Não se lhe processava nutrição com a regularidade devida. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Surpresa em sessão. Aquela mania de Aguinaldo Limeira raiava pela imprudência incompreensível. Estimava o serviço de doutrinação aos desencarnados. Era de uma pontualidade notável às reuniões. Contribuía de boa vontade nos serviços de assistência. Mas, no trato com o invisível, não era bastante cauteloso nas conversações. Cultivava especialmente as sessões práticas, dedicadas às entidades sofredoras e ignorantes, mas preferia realizá-las com um grande público, junto do qual se esmerava em demonstrar um verbo enérgico e veemente. Não se sentia satisfeito por mostrar o caminho ao desviado, dar o pão espiritual ao faminto de luz,
remédio à alma enferma. Aguinaldo multiplicava perguntas e exigências. Consolava sem dúvida, e na qualidade de trabalhador sincero espalhava muitos bens. Entretanto, dava-se a longas conversas para estabelecer a procedência dos comunicantes. Por vezes, as entidades em luta, por motivo de padecimento incrível, não podiam prestar esclarecimentos minuciosos, mas o doutrinador reclamava, rogava, insistia. Quanto mais conhecido o espírito visitante, mais se desmanchava Limeira nas indagações ociosas. Quando arrancava certas declarações tristes, parecia alegrar-se como o caçador viciado quando apanha presa. E, a pretexto de identificar as almas sofredoras, tendia, sem perceber, para a falta de caridade. De quando em quando, o responsável orientador espiritual do grupo utilizava o médium Silvares e esclarecia de maneira direta. Aguinaldo, meu amigo, tem cautela no campo da identificação dos invisíveis. Se o necessitado bate à porta, atendamos sem muitas interrogações. Que adianta minudenciar as situações de pobres irmãos nossos, ignorantes e sofredores? Em muitas ocasiões, qual acontece aos doentes graves da terra, também os desencarnados em desequilíbrio não trazem a memória muito clara, perturbados nas inquietações que lhe povoam a mente. Dá-lhes o pão do Cristo e deixa-os passar. Obrigá-los a pormenores informativos quanto à paisagem que lhe é própria é intensificar-lhe a dolorosa humilhação. Seria crueldade pedir aos agonizantes certos esclarecimentos de que devem estar seguros aqueles que os assistem. Além do mais, os que ensinam e doutrinam estão sempre criando imagens mentais diferentes daqueles que ouvem e aprendem. E torna-se indispensável não esquecer que tens numeroso público visível e invisível. A indagação descabida, por vezes, se ajusta à pretensão científica na pesquisa intelectual, mas aqui, meu amigo, estamos num serviço de iluminação do espírito para a melhoria do sentimento. Não te transforme de missionário do bem no advogado de acusação. Pede ao Mestre Divino te esclareça o entendimento. Limeira ouvia, mas não ponderava. Na sessão imediata, referia-se ao trabalho indagador dos estudiosos eminentes do espiritismo científico. E quando algum pobre necessitado se fazia sentir, iniciava o interrogatório crucial. Mantinha-se inalterada a situação do agrupamento quando, certa noite, diante de enorme assistência em meio dos trabalhos, surgiu uma entidade que tomou o médio Silvares a desfazer-se em convulsivo pranto. Diga, meu irmão, falou Aguinaldo inquieto. Diga o que sofre e o que deseja. Que sofro? Que desejo? Gemeu infeliz amarguradamente. Eu não posso, não posso. Eu sou um miserável convertido num monstro. Como assim, meu amigo? Tornou Limeira, espicaçando pela curiosidade. Ai, suspirou a entidade lagrimosa, como dói os resultados da hipocrisia. Na terra eu enganei as criaturas, mistifiquei os semelhantes, mas agora eu sinto-me diante da minha própria consciência. Eu não posso iludir a mim mesma. Com que então foi você um hipócrita no mundo? Perguntou Limeira com atitude superior. Certamente enganou os homens, mascarando propósitos e intenções, e muito tarde reconhece que praticou um crime. É verdade, clamou o infeliz soluçando. Tão comovedoras eram as lágrimas do comunicante infortunado que toda a assistência chorava sob forte emoção. Limeira, contudo, desejando imprimir o máximo efeito ao quadro, mostrava atitude inquiridora
e convincente. Continue, meu irmão, prosseguiu com autoridade. E em vez de confortá-lo em nome de Jesus, levantando-lhe a esperança caída, o doutrinador insistia: esclareça convenientemente o seu caso, meu irmão. De onde você veio? Poderá identificar-se? O desventurado esforçava-se em vão para responder. O pranto embargava-lhe a voz. Parecendo insensível, Limeira sentenciou: veja, meu amigo, a que estado angustioso foi conduzido pelo hábito de mentir. O crime da hipocrisia determinou suas lágrimas presentes. A morte que descerra os véus da ilusão revelou a sua verdadeira consciência. Conhece o irmão agora os sofrimentos que aguardam os mentirosos, os homens fingidos que todos aqueles que aparentam a verdade e fogem dela, as oculta acolhendo-se ao crime? Fale, meu amigo, em que zona de vida tentou enganar as leis divinas? Como se chama? Que fez na terra? Como iludiu o próximo? Possuía você alguma crença religiosa? Nesse momento, a entidade conseguiu interromper os soluços e falou: Aguinaldo, não me tortures mais com tantas interrogações. Escutando a voz, tonalidade em novo característico, o doutrinador estremeceu e fez-se lívido e perguntou espantado: Quem é você, meu irmão? O infeliz comunicante, num gesto supremo, respondeu então lastimoso: Eu sou o teu pai. Viu-se então que Limeira deixou pender a fronte e começou também a chorar.